Como é possível que uma das séries com o final mais odiado e mais frustrante de todos os tempos seja também uma das séries mais assistidas da história? Eu acabei de rever How I Met Your Mother pela terceira vez, é uma das minhas séries conforto, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ela e sobre aquele final frustrante. Oi gente, eu sou a Natália e por aqui a gente fala de livros, escrita, cultura pop e a vida criativa em meio a tudo isso. E sim, eu sou uma dessas pessoas que detesta o final de How I Met Your Mother, mesmo esta sendo uma das minhas séries favoritas da vida e uma das minhas séries conforto. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu aprendi revendo How I Met Your Mother pela terceira vez, mas não só sobre a série, e sim sobre mim também. E por que não sobre comportamento humano de um modo geral? O fato é que eu sempre amei revisitar as coisas que eu gosto. E esse ano eu tenho feito isso algumas vezes. Com How I Met Your Mother não foi diferente. Inclusive, ao longo desse ano, eu andei tendo alguns momentos um pouquinho mais complicados e a série foi justamente o que me ajudou ali a me manter tranquila, me manter relaxada, me fazer rir com os seus episódios que eu sou completamente apaixonada. E mesmo sabendo praticamente tudo que já ia acontecer, porque claro, algumas coisas eu esqueci, me fazia muito bem, porque eu sabia justamente o que esperar. E eu acho que isso é senso comum, né? A gente sempre volta para aquelas coisas que a gente gosta, a gente sempre gosta de rever coisas que a gente já sabe como vai terminar, fazendo a gente sofrer ou não, porque de uma certa forma causa aquele sentimento de conforto, né? Por isso que a gente chama aí de séries conforto, filmes conforto, enfim, histórias conforto de um modo geral. E How I Met Your Mother sempre me causou essa sensação de conforto. E revendo a série pela terceira vez, eu comecei a analisar algumas coisas do porquê isso poderia acontecer, e eu acho que eu tenho aqui o meu veredito. Eu acho que uma das principais coisas que causam essa sensação de conforto na gente é a estrutura narrativa de um modo geral. A gente acompanha o Ted no futuro contando para os seus filhos como foi que ele conheceu a mãe deles. E aí a gente vai acompanhar ao longo de 9 temporadas toda essa história se desenrolar. E por mais que a gente vá vendo tudo o que tá acontecendo, conhecendo todos os personagens, vendo o quão caóticas as coisas são, a gente sabe que, no fim das contas, vai dar tudo certo. Por mais que o Ted ali, o nosso personagem principal, esteja passando por poucas e boas, que a vida dele muitas vezes esteja, que seja, aliás, aquela montanha-russa de coisas, a gente sabe que no fim das contas vai dar tudo certo. Ele vai conseguir realizar o sonho dele, que é conhecer uma pessoa incrível, com quem ele vai dividir a sua vida, vai ter filhos, vai se casar, enfim, que é o final feliz que ele gostaria para ele. Então isso causa na gente uma sensação de tranquilidade, porque enquanto a gente tá acompanhando o Ted, a gente pensa que, por mais que a nossa vida não esteja lá aquelas coisas e que as coisas estejam caóticas, no fim, vai dar tudo certo. Outra coisa que eu acho que causa essa sensação de conforto na gente é que a todo momento a gente tá vendo os rituais ali, né? Então, não importa o que aconteça, os 5 sempre vão estar ali no McLaren's Pub, naquela mesa que eles sempre dividem. A gente tá sempre vendo o apartamento que o Ted divide com o Marshall, que consequentemente depois ali ele vai morar com eles. A gente tá sempre vendo o trabalho do Barney, embora a gente não faça ideia do que de fato ele faça. A gente vê o trabalho da Lily, a gente vê o trabalho da Robin. Então toda essa repetição causa na gente uma sensação de pertencimento. Porque a gente sabe que tudo é previsível e que, mais uma vez, mesmo tudo estando caótico, no fim das contas, eles vão voltar para aquele lugar de conforto deles. E aí traz pra gente aquela sensação de que, por mais que eu esteja tendo um dia ruim, eu não vejo a hora de chegar na minha casa, eu vou chegar na minha casa, vou chegar no meu conforto, eu vou ter aquele momento de conforto. E ainda no campo das repetições, a gente não pode deixar de mencionar as piadas internas que, vamos combinar, de certa forma, faz até com que a gente pareça parte ali do grupo. A gente já sabe todas as vezes que o Barney vai soltar o seu icônico Legendary ou alguma outra coisa parecida com isso. A gente vê as histórias, então, por exemplo, a história do abacaxi, a história da cabra, a gente tem os famosos Slapsgivens, né, que são os tapas de ação de graças, que é uma piada incrível ao longo da série. What? Wait, you... Então, todas essas piadas, essas repetições, essas linguagens mesmo próprias da série, vai causando na gente essa sensação de pertencimento, e é quase como se nós deixássemos de ser espectador
para estar ali com eles. E isso é uma sensação muito gostosa. Mas uma das coisas que eu com certeza mais gosto dessa série são os relacionamentos. E eu tô falando dos amorosos e de amizade, principalmente de amizade. How I Met Your Mother não é a pioneira das séries no quesito grupo de amigos, né? A gente sabe bem disso, mas é com certeza uma série que veio ali pra reforçar ainda mais isso. E a amizade deles ali era, assim, tóxica em alguns momentos não. O fato é que os 5 sempre estavam juntos, não importa o que acontecesse. Tinham desavenças, tinham desencontros, tinham relacionamentos entre eles ali, mas não importa o que acontecesse, sempre um tava ali pelo outro, ou todos estavam ali pelo outro, sabe? Então tem toda essa relação. E falando dos relacionamentos amorosos, como não amar Marshall e Lily? Tudo bem que eles também tiveram ali os seus problemas, mas vamos combinar, eles eram muito fofinhos juntos, né? E apesar de todos os pesares, eles ensinaram muito sobre relacionamento. Então eles sempre eram muito companheiros, eles sempre tinham os seus diálogos, eles tinham brigas, sim, que muitas vezes eram coisas sérias, mas eles sempre conseguiam se resolver. Então, assim, mostrou muito pra gente sobre relacionamento e mostrou muito pra gente que esse tipo de coisa acontece na vida real também. E aí que essa série incrível, que tem grupos de amigos, que tem piadas internas incríveis, temos essa questão que eu falei, né, do pertencimento, de que a gente sente que muitas vezes não somos meros espectadores, tem um final frustrante daqueles. E assim, eu detesto aquele final, e eu sei que tem gente que ama, tem gente que assim como eu também detesta. E esse motivo é porque eu sinto que esse final traiu o restante da história. A última temporada foi uma temporada um pouco complicada e assim, é uma das minhas menos favoritas. Eu não sei se é de conhecimento geral, mas o ator que fazia o Marshall, isso eu não sabia, foi o Victor que contou pra mim numa conversa que a gente tava tendo sobre a temporada. O ator que faz o Marshall, né, o Jason Segel, ele tava filmando outra coisa. Na verdade, pelo que eu pesquisei, ele não iria voltar pra última temporada, mas aí acabou que, né, ele voltou e ele aparece muito pouco ali com o grupo, né, tiveram que filmar ele separado. Eu achei inclusive bem interessante a forma como eles fizeram, mas ele apareceu muito separado do grupo. E a 9ª temporada inteira é baseada no casamento. A série já acabou há algum tempo, mas eu vou fazer o meu papel aqui de alerta de spoiler, tá? Então a última temporada é inteira baseada no casamento da Barney. E a 9ª temporada é inteira baseada no casamento da Robin e do Barney. Tudo bem, eu com certeza vou ouvir aqui muito xingamento nos comentários, mas eu amava aqueles dois juntos. Eu acho que eles tinham muito em comum, eu acho que eles tinham muito pra crescer juntos, mas a série escolheu ir para um outro lado, não é mesmo? Pois é. E de fato, não é exatamente o final que eles tiveram que me incomoda. Quando eu assisti a primeira vez, foi. Mas depois assistindo uma segunda e uma terceira vez, eu entendi que o final em si, né, o que fizeram com os dois ali, não me incomodava tanto. O que me incomodava de fato é a forma como aquilo foi feito. Tá, então a gente passa uma temporada inteira, 24 episódios, um pouquinho menos na verdade, porque os 2 últimos episódios já são após, né? São pós-casamento. Então a gente passa ali 22 episódios nessa dinâmica, são os acontecimentos que antecedem o casamento e são os acontecimentos durante ali e pós-casamento. A gente tem uma temporada inteira pra isso. Tá, eu sei que o relacionamento deles começou de forma meio, não diria problemática, mas na primeira parte do relacionamento deles ali tiveram algumas questões. E quando eles voltam a se relacionar, aí sim, foi de uma forma não tão honesta. E aí tem uma pausa, e depois tem, né, eles reatam. Então, a gente já poderia imaginar que o relacionamento deles, em algum momento, não ia continuar. Mas o problema, a questão é como isso acontece. E aí são 2 coisas que me incomodam, né? Não é só o fim do relacionamento deles. Falando sobre isso, em primeiro lugar, a gente passa, então, várias temporadas tendo a construção desse relacionamento, dos dois tentando ali fazer dar certo, hora não dá, hora dá certo, e aí chega até o momento do casamento. A Robin é uma personagem que eu gosto muito, mas em vários momentos ela me irritava. E assim, ela teve várias questões ao longo da temporada. Então assim, quando ela resolve se casar com o Barney, né, a gente sabe que eles se amam e tal, só que vão acontecendo coisas que antes do casamento dela
fazem ela duvidar se ela realmente quer seguir com aquilo. O Barney também tem o seu momento, mas eu acho que ele era mais surto do personagem do que qualquer outra coisa mesmo. Eu não acho que o Barney teria desistido do casamento, mas a Robin teria desistido. Ela quase desistiu. Ela quase desistiu por conta do Ted. Mas enfim, o Ted convence ela a não desistir, então ela se casa com o Barney, eles se casam, eles ficam juntos ali por 2, 3 anos, né? E aí, em 2 minutos, a gente vê o relacionamento deles acabar. E na cena que mostra tudo isso, já tá, aliás, um pouquinho antes, né? Já tá mostrando pra gente que eles não estão mais juntos. Que o relacionamento deles tem problemas e que eles estão se separando. E aí, acaba que eles se separam mesmo. Só que a gente passa anos construindo esse relacionamento, porque o Barney gosta da Robin muito antes deles começarem a se relacionar. A gente passa anos acompanhando a construção desse relacionamento, vai e volta, até que eles finalmente ficam juntos. E aí, quando chega ao final, quando vai simplesmente terminar esse relacionamento deles, termina da forma como foi. Que eu achei patética, eu achei desrespeitosa, porque a gente merecia ver um pouco mais desse relacionamento ser destruído, sabe? Entender, porque parece que eles tiveram ali 1, 2 briguinhas e resolveram se separar. E eu acho que isso vai contra o que foi apresentado antes, porque em vários momentos antes, eles poderiam ter tomado essa decisão de se separar por bobagens que foram acontecendo, mas aí eles esperam estar casados para isso acontecer, então pra mim não faz sentido e é desrespeitoso. Depois que eles se separam, algumas coisas acontecem e tal, e a gente tem aquela festa de Halloween que tá acontecendo ali no apartamento. É a última festa, né? Eles estão ali se despedindo. A Robin aparece depois de um tempo que eles não se veem, porque eles não estão se vendo com frequência. Então a Robin aparece, ela vê o Ted feliz ali com a mãe, e a gente já vai falar dela. E aí ela vai embora, ela quer ir embora e tal, encontra com a Lily e fica se lamentando porque, o cara com quem eu deveria ter ficado e não fiquei está feliz. Então, tipo, sabe? É muito feio isso e é muito desrespeitoso. Porque a Robin teve inúmeras oportunidades de ficar com o Ted antes de voltar com o Barney e antes de se casar. E ela espera tudo isso acontecer pra ter esse momento, sabe? Então, é uma coisa que me desagrada muito. E aí, a gente tem o que, na minha opinião, é até pior, né? Porque a gente tem tudo o que acontece com a Tracy, que é a mãe. A gente passa 8 temporadas ouvindo falar dela. E aí chega no último episódio da 8ª temporada e a gente finalmente vê a carinha dela. Pra na 9ª temporada a gente acompanhar um pouquinho mais dela. Só que o que a gente conhece da personagem é pouco, né? A gente tem um episódio ali que é mais dedicado a ela, então conta toda a história dela e tudo bem, é muito bacana. A gente conhece bastante dela. Mas, no fim das contas, foi pouco o que a gente viu da personagem. E tá, eu entendo que a série tem o nome, né? Como eu conheci a sua mãe, mas não é exatamente isso, né? É tudo o que aconteceu até aquele momento, até eles se conhecerem, até o Ted continuar com a vida dele, porque é tudo que ele conta pros filhos dele. Mas ainda assim, é desrespeitoso. E aí a gente tem, então, eles se conhecendo, a gente tem o início do relacionamento deles, a gente vai passando por algumas fases importantes, né? Do relacionamento da Tracy e do Ted. E ela é incrível, sabe? A gente se apaixona por ela junto com o Ted. Pra, no final, depois do Ted conseguir o que ele tanto queria, né? Que era alguém ali que não fosse só parecida com ele, que não só combinasse com ele. A Tracy era a versão feminina do Ted. Ela era igualzinha a ele. Então ele conseguiu aquilo que ele queria, ele se casou, ele teve filhos, ele teve ali o seu tempo com ela, mas aí a Tracy está doente e ela morre. É algo muito crível, com certeza, porque isso acontece aos montes na vida real. Mas eu acho um tanto desrespeitoso, porque aí o Ted continua contando essa história para os filhos dele, a Tracy já está morta, e aí os filhos dele incentivam ele a ir atrás da Robin, porque eles sabem que o pai sempre gostou da tia Robin. E eu sei também que aquele final foi gravado lá no comecinho, então havia uma possibilidade sim dos dois terminarem juntos, mas ainda assim, sabe, eu sinto que foi uma traição com tudo que foi construído, porque o fim é muito abrupto, e eu acho que foi desrespeitoso, porque tudo bem, a Tracy poderia ter morrido e o Ted poderia ter ficado com a Robin, mas precisava ser nessas circunstâncias, precisava que o relacionamento da Robin e do Barney tivesse acabado daquela forma pra ela ficar amargurada depois, e aí anos depois, como se ela meio que estivesse esperando o Ted ficar viúvo, eles ficarem juntos, sabe? Então, não, eu não gosto do final de How I Met Your Mother, e é por tudo isso que eu trouxe aqui pra vocês. Ainda assim, ainda detestando o final, isso não anula as outras coisas boas que a série trouxe. Ela tem coisas muito consistentes e isso tudo torna essa série tão icônica, essa série tão amada por muitos, e
uma das minhas séries favoritas e uma das minhas séries de conforto favoritas também. E essa é um pouquinho da minha análise, da minha opinião sobre How I Met Your Mother, que, como eu mencionei, é uma das minhas séries favoritas. E eu nunca tinha falado sobre ela aqui no canal, né? Então, esse ano eu tô trazendo aqui pra vocês várias coisas que eu gosto e a série, claro, não poderia ficar de fora. Até porque, embora a gente já esteja em novembro, agora em setembro fez 20 anos da estreia da série. E mesmo um pouquinho atrasada, eu senti que eu precisava vir aqui falar com vocês sobre a série. Agora eu quero saber de você. Você gosta do final? Você não gosta do final assim como eu? Deixa aqui pra mim nos comentários. E aproveita pra me contar também aqui qual é a sua série de conforto. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui ao lado eu tô deixando o nome dos apoiadores, o meu muito obrigada, vocês estão ajudando o canal a continuar. Ao longo do vídeo eu também deixo um QR Code, que é mais uma forma de você contribuir com o meu trabalho, sem necessariamente se comprometer com uma contribuição mensal. E claro, você me ajuda também se inscrevendo no canal, deixando o like nesse vídeo, ativando o sininho para receber todas as notificações e me seguindo nas redes sociais. E se por um acaso você gostou do vídeo e ficou até o final, comenta aqui um coraçãozinho azul para eu saber. Então é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!